Olá, primeiro período, uma boa noite para vocês. Estamos aqui hoje poder gravar para vocês mais uma aula, mais uma videoaula. Essa videoaula vai ser inserida no sistema de vocês no dia 30, né? No caso, na segunda-feira. Vocês provavelmente vão estar vendo ela no dia mesmo. E hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre as funções quadráticas que eu passei para vocês, tá certo? Então vamos começar então, né? Vou falar bem pausado, vou falar um por um certinho, tá? Porque caso tenha alguma dúvida aí, depois vocês conseguirem compreender, tá certo? Então a número 1 fala assim, ó, seja f, né, uma função dos reais para os reais, a função definida por f de x igual a 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Determine x, se houver, para que se tenha. Então, eu tenho lá, né? A letra A, f de x igual a 2, a B, f de x igual a 3 e a C, f de x igual a menos 1. Gutenberg, como que eu resolvo essa situação? Diferente, pessoal, da função afim que a gente aprendeu, né, até a identificar qual que era a função quadrática, isso aqui é a mesma coisa, só que numa função, desculpa, na função quadrática, numa função afim, essa aqui é uma função quadrática, o que diferencia é o seguinte, antes eu tinha aqui no f de x aqui, ó, eu tinha aqui dentro desse carinha aqui um número, certo? E aí dentro desse número aqui, ó, eu tinha, né, o igual a um outro valor, certo? Então, aonde era x, eu colocava o valor que estava dentro do parênteses e igualava essa função afim a esse denominador que é o 2 aqui e falava que a função valia, a função toda, a afim valia 2, tá? Nesse caso da função quadrática, então, o que diferencia? Nesse caso, eu não tenho valor para x, então eu não vou vou dar valores para x, substituir esses valores em x na função quadrática. Não. Eu vou fazer o que? Eu vou igualar, eu estou falando o quê? Que a função f de x, que é essa função aqui, f de x, que é igual a isso aqui, é igual a 2. Certo? Então eu igualo isso aqui a 2. Vamos lá, vamos tentar aqui, ó. Então tá aqui. 4x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 2. Correto? Então eu igualei ao 2 que está aqui. Eu estou falando que toda função de x é igual a 2, igual está pedindo a aqui. Aí o que eu fiz aqui, né? Vamos lá. 4x ao quadrado menos 4x mais 3. O 2 estava após a igualdade, eu tenho que lembrar que a minha função quadrática, eu tenho que sempre igualar ela a zero, tá, pessoal? Então ela tem que ficar igualada a zero para poder eu conseguir fazer Bhaskara, tá certo? Fazer a fórmula de Bhaskara. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o 2 que estava após a igualdade e trouxe para antes da igualdade. Se ele estava positivo do outro lado. Então, se ele estava positivo, ele veio para cá negativo. Aí sim eu consigo igualar a zero. Então, esse 2 aqui que eu trouxe para cá negativo porque ele estava positivo, eu não tenho como fazer a operação com 4x ao quadrado porque ele não é semelhante, não tem como fazer com menos 4x porque ele não é semelhante, mas ele é semelhante ao 3, não é? Então eu coloquei lá mais 3 menos 2, então sinais diferentes, conservo o sinal do maior, tá aqui o mais, e subtrai 3 menos 2 é igual a 1. Agora eu encontrei a minha função quadrática, a minha base, certo? Então 4x ao quadrado menos 4x mais 1 é igual a 0. Agora eu encontrei a minha função quadrática, certo? Tá, fiz isso aqui. O que eu faço aqui agora? Eu faço agora a interpretação dos termos. Quem que é meu A? O 4. Quem que é o meu B? Menos 4. E quem que é o meu C? O 1. Tá certo? Aí agora eu vou jogar na fórmula do x, né? Da Bhaskara do x. Então x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos, tá? Que é um menos, 4 vezes a vezes c, tudo isso aqui dividido por 2 vezes o a. Faltou aqui um pedacinho aqui de tinta, né? Vou poder terminar aqui. Vamos lá. Então, x é igual. Quem que é o menos b? Opa, menos b é o menos 4. Então, toda vez que eu tiver aqui no b aqui um sinal negativo, a fórmula ela é negativa, então eu já posso trazer ele positivo. Por que, Gutenberg, isso? Menos esse menos aqui do 4 vezes o menos aqui do b dá 4 positivo. Tá certo? Então, mais ou menos a raiz quadrada de quem é b? Menos 4 ao parênteses, né? Ao quadrado.
menos o 4 da fórmula, vezes o A, que é 4, vezes o 1, que é o C. Tudo isso dividido pelo 2 vezes o A, que é o 4. Certo? Então, montei a minha fórmula. Tá? Agora eu vou fazer as minhas operações. Então, x é igual a 4 mais ou menos. Menos 4 vezes menos 4 dá 16 positivo. Então, menos vezes menos dá mais. 4 vezes 4, 16. Menos, continuo menos, 4 vezes 4, 16. Vezes 1, 16. Dividido isso tudo por quem? 2 vezes 4, 8. Certo? Aí eu vou fazer meu x'. Então, vamos lá. Aqui eu fiz direto, mas 16 menos 16 dá 0. A raiz quadrada de 0 é 0. Então, o que acontece? Aqui está querendo dizer que quando o delta é igual a 0, tanto o x' quanto o x' vão ser a mesma coisa. Tá? O x' e o x' são as mesmas coisas quando o delta dá 0. Certo? Então, aqui nesse caso aqui, então, raiz quadrada de 0 é 0. Não posso esquecer. Ah, deu 0 aqui, eu esqueço de fazer a operação. Se tivesse dado 0 aqui no lugar do 4, igual a gente vai ver mais na frente, eu tenho que continuar a minha operação. Tá certo? Quando que eu paro? Quando ela está negativa. Tem uma raiz negativa, eu posso parar automaticamente, não preciso continuar a fazer minha operação. Mas nesse caso aqui eu vou continuar. Então, x' e x', né, é igual a 4 mais ou menos 0, certo? Por 8. Então, o 0 nesse caso aqui, esse caso aqui eu posso cortar, porque ele está depois, né? Então, eu posso cortar ele de cara, não preciso fazer operação com ele. Então, o x' e o x' dá 4 dividido por 8. Então, eu posso vir aqui, simplifiquei por 4. Então, o x' e o x' é igual a 1 sobre 2, ou meio. Certo? Encontrei aqui os zeros da minha função. Tá certo? Então, essa aqui é a número 1, letra A. Aí, nós temos aqui a letra B. Pessoal, não são todas que eu estou fazendo, tá? Não estou fazendo todas, não. Eu estou fazendo assim, as que eu acho, as que são mais complexas, as mais complicadas, as que têm os resultados mais difíceis de se obter. E o restante é a mesma coisa, tá? A mesma forma de fazer. Então, eu nem teria necessidade de fazer a letra B aqui para vocês aqui, porque é a mesma coisa que eu fiz na letra A. Tá? Então, em alguns exercícios aí, eu coloquei só a resposta por causa disso, em algumas questões. Tá bom? Vamos lá, então. Na letra B, fala assim, ó, f de x é igual a 3. Mesmo caso da letra A. Estou falando que toda essa função aqui, ela é igual a 3, mas eu tenho que colocar ela igualada a 0. Então, 4x² menos 4x mais 3, que é a função que está me dando lá no cabeçalho do meu exercício, igual a 3. O 3 está positivo aqui, o que eu vou fazer com ele? Vou trazer ele para dentro da operação e vou trazer ele negativo, que ele estava positivo, e vou fazer a operação com ele com um termo semelhante, que no caso é o 3. Tá certo? Então, vai ficar 4x² menos 4x mais 3 menos 3 dá quanto? 0, não é? Eu preciso colocar menos 0 mais 0? Não tem necessidade, não. Então, a minha função quadrática é 4x² menos 4x é igual a 0. Tá certo? Eu eliminei esses 3 aqui, ó. 3 positivo e 3 negativo, eu posso cortar fora, não preciso fazer operação com eles, não. Então, tá. Então, vamos lá. Vou fazer minha interpretação. Quem é o A? 4. Quem é o B? Menos 4. E quem é o C? 0. Gutenberg, toda vez, eu falei isso lá no exercício, eu falei isso também na explicação. Toda vez que eu não tiver, na verdade, um termo, seja ele o B ou o C, ele é 0. Tá, pessoal? Não esquece. Se eu não tiver o A, não configura uma função quadrática, até porque a função quadrática é definida pelo x ao quadrado. Tá certo? Então, se eu tiver só x ao quadrado, o A vai ser 1. Tá certo? De todo jeito. Então, vamos lá. Travou aqui. Espera aí, dá uma travadinha. Vamos lá para B, vamos lá para B. Vamos lá. Então, tá aí, né? A fórmula. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C, dividido pelo 2 vezes o A. Então, X é igual. Quem que é o B? Menos 4. Menos vezes o menos da fórmula, 4 positivo. Mais ou menos a raiz quadrada do 4 negativo ao quadrado, porque é o termo de B.
tá? Que eu multipliquei, só para relembrar, eu multipliquei o menos aqui com o menos de lá. Menos 4 vezes o 4, que é o A, vezes o 0, que é o C. Gutenberg, eu tenho que colocar... Se o valor dele é 0, eu tenho que colocar ele como 0. Dividido por 2 vezes o A, que é 4. Certo? Então, x é igual a 4, mais ou menos. Raiz quadrada de 16, por que 16, Gutenberg? Menos 4 vezes menos 4 dá 16 positivo. Menos 4 vezes 4, 16. Vezes o 0, 0. 16 menos 0 é 16. Concordam comigo? Então tá. Então vamos lá. X' então de cara. X' é igual a 4 mais 4. Gutenberg, aonde você achou esse 4 aqui? Qual que é a raiz quadrada de 16? 4, pessoal. Então 4 vezes 4, 16. Tá aqui, ó. A raiz quadrada de 16. Já fiz direto e coloquei aqui o 4. Dividido pelo 8. Então X' é igual a 1. Por que 1, Gutenberg? 4 mais 4, 8. 8 dividido pelo 8, 1. Então, esse é meu x'. X duas linhas, então, Gutenberg. Então, a forma negativa. 4 menos 4 dividido por 8. X duas linhas é igual. Opa, Gutenberg. 0 dividido por 8. Quanto que é 0 dividido por 8, Gutenberg? 0. Todo número, pessoal, que o 0 for dividido por qualquer número é 0. Tá certo? Então, x duas linhas é igual a 0. Então, os meus zeros das minhas funções, o x' é o 1 e o x duas linhas é o próprio 0. Tá bom? Vamos lá para C. Mesma questão. Falei, então, aqui agora, né, que a minha função, que é aquela que está dada lá na informação do cabeçalho, do exercício, ele é igual a menos 1. Tá certo? Então, coloquei aqui 4x ao quadrado menos 4x mais 3 é igual a menos 1. O que eu tenho que fazer com esse menos 1 aqui, né? Tem que trazer ele para antes da igualdade e igualar tudo a 0. Beleza. Então, 4x ao quadrado menos 4x mais 3. Estava negativo aqui, ó. Trago ele para cá, positivo, e igual ao 0. Então, eu vou fazer a operação do 3 mais 1 aqui. Então, vai ficar a minha função quadrática base, 4x ao quadrado menos 4x mais 4. Por que 4, Gutenberg? Porque 3 mais 1 deu 4 igual a 0. Faço agora a minha obtenção das minhas informações. Vamos lá. Então, o A equivale a 4, o B é igual a menos 4 e o C é igual a 4. Tá aqui, ó. 4, menos 4 e 4. Vou lançar na fórmula. X igual a menos B, mais ou menos a raiz quadrada de B ao quadrado menos 4, vezes A vezes C, dividido por 2A. Pessoal, eu repito muito, porque isso aqui é muito interessante a gente lembrar. Não é todo exercício que tem essa fórmula aqui, tá? Especificada no escopo do cabeçalho. Então, é muito interessante. Igual no número 2 tem ela, mas e se não tiver, né? Até que a gente lembra que isso aqui, então é muito bom a gente falar algumas vezes, para poder a gente acabar lembrando, tá certo? Então, tá aqui a minha fórmula. Aí agora eu vou fazer a substituição dos valores, né? Então, 4, que é o meu menos B, o valor de B ele dá negativo, vem para cá positivo, certo? Então, toda vez que o B tiver negativo aqui, que eu for lançar na fórmula, ele vem para cá positivo, tá? Eu acho que vou falar assim, vai ficar mais fácil. Mais ou menos a raiz quadrada de B, aí nesse caso aqui o B, ele não está negativo, então ele tem que vir o menos lá do 4 para cá, ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que também é 4, dividido isso aqui tudo por 2, vezes o 4, que é o A. Então, eu vou ter aqui, ó, x igual a 4, mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é o valor de 4 vezes menos 4, menos 64, porque 4 vezes 4 vezes 4 dá 64, dividido por 8. Então, x é igual a 4, mais ou menos 16 menos 64 dá menos 48, dividido por 8. Pessoal, cheguei nesse caso aqui, ó. Cheguei nessa situação em que a raiz está negativa. Então, não existe raiz negativa, ou seja, não existe zero para essa função porque ela está negativa. Só eu escrever isso aqui, ó, não existe raiz negativa. Essa é a resposta, não existe raiz negativa, tá certo? Parei, aqui que eu faço, Gutenberg? Para o exercício não faço mais nada, tá certo? Essa é a minha resposta. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a número 1. A número 2, vamos lá. Determine se existirem
os zeros das funções quadráticas usando a fórmula x igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b vezes o menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes o a. Tá certo? Então, essa aqui mesmo foi uma que eu fiz algumas, tá? Não fiz todas, tá certo? Porque é a mesma coisa. Fazer a mesma coisa que eu vou fazer na A vai ser a mesma coisa que eu vou fazer na N. Muda só os valores, mas é a mesma coisa, tá certo? Então, vamos lá. A letra A tá falando assim, ó, que f de x é igual a x ao quadrado menos 3x. Então, eu tenho o primeiro termo, que é x ao quadrado, que define a função quadrática, menos 3x, que é o b, mas eu não tenho o c. Então, o a vale 1, o b menos o 3 e o c vale 0. Então, eu tenho que fazer a operação com o 0 também. Então, coloquei minha fórmula aqui, né, e vou fazer a substituição. X é igual a 3, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que é menos 3. Então, aqui, ó, como eu já falei, toda vez, repetir, vou ser chato. Toda vez que o b for negativo, ele vem para cá positivo por causa do menos que tem aqui. E dentro do parêntese aqui, ele tem que vir o termo total, menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes 1, que é o a, vezes o 0, que é o c, dividido por 2 vezes o 1, que é o a. Então, x é igual a 3, mais ou menos, menos 3 vezes menos 3 dá 9. 9 menos quanto? 4 vezes 1, 4. Vezes o 0, 0. Não preciso fazer. Então, qual que é a raiz quadrada de 9? 3, não é? Então, beleza, vou fazer o x' aqui, ó. Então, 3 mais o 3, que é o valor da raiz quadrada de 9, dividido por 2, que é a multiplicação do 2 vezes o 1 aqui, que é o 2. Então, x' é igual a 3. Por que 3, Gutenberg? 3 mais 3 é 6. 6 dividido por 2, 3. X duas linhas é igual a 3 menos o 3 dividido por 2. Então, 3 menos 3, 0. 0 dividido por 2 é 0, tá? Toda vez que eu for dividir um número por 0 é 0, tá bom? Então, a letra B. A letra B não tem zeros reais. O que significa não tem zeros reais, Gutenberg? Significa que a minha raiz deu negativa, tá certo? Então, não tem zeros reais. A letra C, se eu fizer a fórmula lá, eu vou encontrar menos 2, que é o x', e 4, que é o x duas linhas. Na letra D, eu vou encontrar tanto o x' quanto o x duas linhas igual a menos 5. A letra E, eu vou encontrar o valor de x' e x duas linhas igual a 4. Na letra F, não tem zeros reais. Significa que a raiz deu negativa, então não tem zeros reais. Na G, o x' é 0 e o x duas linhas é 2. Na H, o x' é menos 4 e o x duas linhas é igual a 0. Aí, eu resolvi fazer ela para vocês porque ela é mais complicada. Espera aí, só um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Então, aí, tá falando assim, ó, que eu tenho x ao quadrado, f de x igual a x ao quadrado menos 16. Nesse caso, eu não tenho b. Então, b vai ser 0. Tá? Então, por isso que eu resolvi fazer ela. Diferente das outras que a gente já fez. Então, vamos lá. Então, quem que é o meu A? 1. Quem é o B? 0. E quem é o C? Menos 16. Cuidado, tem que colocar o menos 16, tá? Então, vamos lá. Tem a fórmula, né? X, né, igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Correto? Então, x é igual. Quem é o b menos b? 0. Existe menos 0? Não. Então, 0, que é o 0 do b aqui, mais ou menos a raiz quadrada de 0 ao quadrado, menos 4, vezes o 1, que é o a, vezes, abre parênteses, o menos 16. Tá certo? Dividido por 2 vezes o 1. Tá aqui. Correto? Então, vamos lá. X é igual a 0. Ah, mas eu não posso parar aqui não, Gutenberg. Não, tem que continuar. Como eu falei para vocês agora, em pouco a gente tem que terminar e fazer a operação mesmo que ele tenha 0.
Então, 0 mais ou menos raiz quadrada de 0 vezes 0 é 0, não é? Então, tá aqui o 0. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 16, menos vezes o menos, mais 4 vezes 16, 64. Dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Então, x' primeiro, né? Por que x', Gutenberg? 0 mais 64 é 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Então, x' é igual a 0 mais o 8 dividido por 2. Então, 0 mais 8 é 8. 8 dividido por 2, 4. Tá aqui o resultado. Aí, ó, x duas linhas é igual a 0 menos o 8 dividido por 2. Eu tô lá com 0. Minha conta tá lá zerada. Certo? Minha conta tá zerada. Aí cai um boleto lá. Paga automaticamente lá, R$8 no boleto. Ou seja, eu vou ficar devendo 8, não vou? Fico devendo 8 para minha conta do meu banco. Então, 0 menos o 8 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Tá certo? Então, x' é 4, x duas linhas, menos 4. A J, achei interessante trazer a J também. Peraí. Então, mais uma vez, eu não tenho o b, não é? Então, x ao quadrado menos 11, então não tenho b, que é só o x sozinho. Então, a igual a 1, o b igual a 0 e o c igual a menos 11. Tá? O termo todinho. Então, vou ter que lançar na fórmula de básica daqui, x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c, dividido por 2 vezes o a. Né? Então, vamos lá. Então, o x, quem é o meu b? 0. Então, não tem menos 0, 0. Mais ou menos a raiz quadrada de 0, que é o b ao quadrado, menos 4, vezes o 1, que é o a, vezes o menos 11, que é o c. Tudo isso dividido por 2 vezes o 1, certo? Então, x é igual a 0, desce ele, mais ou menos raiz quadrada de 0 mais 44. Por que 44, Gutenberg? Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos vezes menos, mais 4 vezes 11, 44. 2 vezes 1, 2. Então, tudo isso dividido por 2. Gutenberg, como que eu resolvo isso agora? Existe raiz quadrada inteira de 44? Não existe raiz quadrada. Mas eu tenho que terminar esse exercício aqui. Eu tenho que dar um jeito de tirar. Dá para fatorar? Então, o pensamento que eu tenho que ter é o seguinte. Fatorar esse número, dividir esse número aqui para poder encontrar as fórmulas de cortar aqui a raiz quadrada. Então, 0 mais 44 é 44. Aí eu fiz aqui do lado aqui, ó. Peguei o 44 e fatorei ele aqui do lado, ó. Então, 44 dividido por 2 dá 22. 22 dá por 2 de novo? Dá. Que dá 11. Aí, 11 não dá para dividir por nenhum outro número para dar 0. Só ele mesmo. Então, 11. Então, 44 dentro da raiz é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho 2 ao quadrado vezes o 11. Porque 2 vezes 2, 4. 4 vezes 11, 44. Certo? Aí, disso aqui, ó. Eu venho aqui e coloco dentro da raiz, ó. X é igual a 0, mais ou menos, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes o 11. Gutenberg, esse 2 ao quadrado vezes o 11 é a mesma coisa que esse 44 aqui, ó. Fatorei ele e encontrei o resultado. Aí, o que eu pego e faço? Dá pra me cortar a raiz quadrada aqui, ó. Raiz quadrada. Então, quer dizer que tem um 2zinho bem aqui. Então, eu corto a raiz quadrada aqui e corto 2. Nota, pessoal, eu estou cortando apenas o 2, eu não estou cortando o 11. Então, o x' é igual a 0 mais... Tá vendo esse 2 que eu cortei aqui? Ele vem para fora da raiz e fica multiplicando a raiz de 11. Tá certo? Então, vamos lá. Dividido por 2. Então, esse aqui é meu x', ó. Então, 0 mais 2, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, o x' é a mesma coisa de que só a raiz quadrada de 11, que é como se tivesse um 1zinho aqui, ó, que eu não preciso colocar. Tá certo? Esse é o meu x'. E aí o meu x duas linhas. Então, 0 menos o 2
Opa, 0 menos 2 tem como eu fazer, não tem? Então dá menos 2 raiz de 11 dividido por 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1 raiz de 11. Então, como eu não preciso colocar o 1, tá aqui. Então, x' é igual a raiz de 11 e x duas linhas é igual a menos raiz de 11. Tá certo? Por que deu resultado, deu raiz, Gutenberg? Porque não tem como eu resolver. Eu não tenho necessidade de eu resolver de colocar uma fração aqui, uma dízima, tá bom? Não preciso colocar uma dízima aqui, não. Tá certo? Então, tudo isso por base aqui no fatoração. Então, toda vez que eu tiver aqui, ó, um número que dê para fatorar, que não tenha raiz quadrada exata, eu tenho que fatorar ela para poder tirar o máximo de termos de dentro da raiz para poder eu conseguir fazer a minha operação. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido essa aqui. Vamos lá. Então, AK, o x' é menos 14 e o x duas linhas é 0. Na L, o x uma linha é menos 1 e o x duas linhas é 0. O M é x' é menos 2 e x duas linhas é igual a 2. E na N, o x' é menos 6 e o x duas linhas é o próprio 6. Então, esses valores eu encontrei fazendo uma forma de Bhaskara, que dá a mesma coisa, então não tem necessidade de eu resolver. Tá certo? Vamos lá. Para 3. Deixa eu ler a 3 aqui pra gente. Como seria o gráfico de f de x igual a x ao quadrado se considerarmos, a letra A está pedindo assim, ó, somente os pontos cujas coordenadas são números inteiros. Então, os números inteiros, quem são os números inteiros? Vamos lembrar, são os números positivos e também os negativos, né? Ou seja, os negativos dos números positivos. Tá certo? Então, essa é a única dificuldade. É uma questão só de lembrar mesmo, lá da nossa primeira aula, certo? Dos conjuntos dos números, os conjuntos numéricos. Então, vamos lá. Então, o que eu faço aqui, Gutenberg? Eu tenho f de x igual a x ao quadrado. Então, está pedindo para poder eu descobrir, né, quais são as coordenadas e traçar o plano ali, né? Quais são as coordenadas e traçar o plano. Então, tenho só a função. Como que eu resolvo isso? Vou ter que dar valores, certo? Para x. Valores esses que me deixam claro aqui na letra A, que tem que ser números inteiros, ou seja, negativos e positivos. Tá? Não é necessariamente só negativo, não é necessariamente só positivo. Porque se eu colocar só positivo, tá errado, porque tem um negativo também, então eu tenho que mostrar ele aqui, o negativo, para poder mostrar que ele tem número inteiro. Tá certo? Então vamos lá. Então eu escolhi ali 5 números para x. Então menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e o 3. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não precisava ter escolhido o 3 aqui, tá? Porque aí ficaria só os números positivos e os números negativos além do 0. Então, mas tá tudo certo, tá? Não tem nada não, ter usado não. Só coloquei um a mais. O que eu faço aqui agora, Gutenberg? Eu vou pegar aqui agora, né, os valores que estão aqui de x e vou substituir o x ali, agora sim, né? Então, f de menos 2 é igual a x ao quadrado. Então, menos 2, eu coloquei o menos 2 aqui ao quadrado. Por quê? No lugar do x. Então, menos 2 vezes menos 2 é igual a 4. Então, encontrei o valor de y aqui, que é 4. Vou pegar o menos 1 e vou fazer a mesma coisa. Então, menos 1 ao quadrado. Então, menos 1 vezes menos 1 é 1. Tá aqui o 1. 0, vou fazer a mesma coisa com o 0. Então, o 0 ao quadrado é igual a 0, porque 0 vezes 0 é 0. Coloquei ele aqui também. Então, o 1. 1 ao quadrado é igual a 1. Então, coloquei ele lá. O 2. 2 vezes 2, 4. O 3 eu fiz aqui, então não tem nada a ver não. Mas 3 vezes o 3, tá aqui o 9. Então, eu encontrei. Vamos lá. Tracei meu ponto aqui. Tracei meu gráfico, desculpa. Tracei meu gráfico. Primeiro ponto que eu vou encontrar, então, menos 2. Menos 2 está aqui em x. E o y é 4 positivo, então tá aqui, ó. Então tá ligado, ó. Certo? Menos 2, 4. Encontrei meu primeiro ponto de intersecção aqui, ó, dos dois. O segundo tá no menos 1 em x, então menos 1 negativo e o 1 positivo, tá aqui, ó. Tá aqui outro ponto de intersecção. Depois tá o 0 e o 0, então tudo inicial, tá bem aqui, ó, onde tá a cruzinha aí, ó. 0 e 0.
Depois, 1 positivo com 1 positivo do y. Tá aqui meu ponto de intersecção. 2 e 4. Então, vim aqui, 2 e 4, e coloquei aqui, mas não tinha necessidade, do 3 e o 9. Vim aqui, peguei e olhei aqui primeiro. Ah, minha reta, me desculpe, minha parábola, ela é concavidade para cima ou para baixo, né? Positiva, crescente ou decrescente? Então, o A aqui é 1. Então, maior do que 0, ela é crescente para cima. Então, vim aqui e desenhei ela para cima. Tá aí. Feito. Tá certo? Na letra B, tem uma particularidade que está pedindo só os números racionais. É a mesma coisa, é a mesma função, tá certo? Só que agora pediu os números racionais. Quem são os números racionais, Gutenberg? São as frações. Então é simples fazer a fração. Tem gente que resolveu fazer a fração dividindo. Pode? Pode. Eu particularmente gosto de fazer pela fração, que eu acho mais fácil. Tá? Por que é mais fácil? Já vou explicar para vocês. Então vamos lá, mesma fração, mesma função quadrática, né? Então eu vim aqui e dei valores para x. Então dei menos meio, menos 1/5, menos 2/5, meio, 1/5 e 2/5, ou seja, positivos e negativos. Certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer então é pegar onde está o x aqui, ó, da minha função quadrática, e colocar os valores que eu dei para x. Então, o primeiro deles é menos meio. Então, abre parênteses, menos meio ao quadrado é igual. Então, menos vezes menos, mais. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Pronto, encontrei então que o meu y, quando nessa função quadrática, o meu y para x, né, no valor de menos meio, é 1/4. Vou fazer a mesma coisa agora com menos 1/5. Então, menos 1/5 ao quadrado, menos vezes menos, mais 1 vezes 1, 1, 5 vezes 5, 25. Por isso que eu acho mais fácil fazer assim do que fazer em forma de dízima, tá? Vamos lá, vou pegar aqui agora. Então, eu tenho o resultado de 1,25, então tá aqui meu y. Menos 2/5. Então, coloco no parênteses ao quadrado. Então, menos vezes menos, mais. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Tem como resolver isso aqui? Não tem como. Então, eu vou lá e coloco lá o valor de y. Agora, meio. Então, esqueci de colocar o 2 aqui. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Tá lá 1/4. 1/5 agora. 1 vezes 1, 1. 5 vezes 5, 25. E vou fazer agora com 2/5. Então, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Tá aqui. Então, agora eu vou traçar meus pontos, né? Meu primeiro ponto é menos meio, tá com 1/4, não é isso? Menos meio tá com 1/4. Então, menos meio tá aqui em x, certo? Então, eu fui lá e liguei ele com o 1/4, correto? Aí, depois eu tenho o 1/5. 1/5, pessoal, é menor do que meio. Por quê? 1 dividido por 2 dá 0,5, 0,50. E 1 dividido por 5 dá 0,25. Então, ele é menor, certo? Então, o que acontece? Ele é menor que o meio. Então, 1,5 está ligado com o 1,25. Então, eu vou lá e liguei ele com 1,25. Aí, o 1,25 você podia pensar assim, não, mas o 1,25 tinha que estar para cá, não é, Gutenberg? Não, porque o 1 dividido por 4, ele é bem menor, desculpa, que dá 1,20. Então, o 1 dividido por 25 é muito menor do que 1 dividido por 4. Tá certo? Então, vamos lá. Fiz a ligação. Depois aqui, ó, nós temos também o menos 2/5 tá para 4 por 25. Então, menos 2/5 está aqui. Tá ligado com 4 dividido por 25 lá em cima. Tá certo? Depois disso, eu tenho o meio. O meio tá ligado com 1/4. Então, o meio tá lá em cima com 1/4. Tá aqui. E mais uma vez, o 1/5 é menor do que o meio. Tá ligado com o 1,25. E aí, eu tenho 2/5. Está ligado com o 4 sobre 25. Vou lá na minha função. Mais uma vez, é a mesma função. Então, ela é crescente, né? Vem aqui.
e faço a minha parábola. Gutenberg, nesse caso aqui, eu não coloquei o zero. Nesse caso aqui, ó, não coloquei o zero nos racionais, certo? Não faz parte dos racionais, então não coloquei ele. Mas aí eu tenho que entender o seguinte, que na minha função quadrática x ao quadrado, o b vale zero e o c vale zero. Então eu tenho que lembrar que a minha parábola intersecta o eixo y em zero. Então por isso que eu tracejei ela para cá e coloquei aqui, ó, c igual a zero. Certo? Bem aqui embaixo. Tá bom? Então essa foi a 3. Eu vou fazer, vamos lá na 4, chegar na 4. Esse aqui é o gráfico da 4. 4. Letra A. Deixa eu pegar ela aqui. Trace no caderno o gráfico de cada uma das seguintes funções quadráticas em um mesmo sistema de eixos. Então, a primeira lá, eu tenho f de x igual a 2x ao quadrado. Essa aqui eu vou ter que fazer toda, não tem como, tá? Então, o que está pedindo esse enunciado? Está pedindo para eu traçar todas as coordenadas, pessoal, todas em apenas um eixo ortogonal. Ou seja, em um mesmo sistema de eixos ou um mesmo gráfico. Tá? Fica meio complicado, meio bagunçado, mas dá certo. Vamos lá. Então, dei valores para, na letra A, dei valores para x. Então, dei 0, 1, 2, 3 e o 4. E aí eu fiz minha conta, né? Então, coloquei no lugar do x esses valores que eu dei. Então, 2 vezes o 0 ao quadrado dá 0. Por que 0, Gutenberg? 0 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes o 1 ao quadrado. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 2 vezes o 2 ao quadrado. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Depois, 2 vezes o 3 ao quadrado. Então, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. E o 2 vezes o 4 ao quadrado. Então, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 2, 32. Encontrei aqui os meus valores de x e de y. Certo? Vou lá para B. Peguei os mesmos valores. Ó, 0, 1, 2, 3 e 4. Certo? Então, vamos lá. Mesma questão agora, só que agora eu tenho ele negativo. Então, menos 2x ao quadrado. Então, com 0, menos 2 vezes 0, 0. Menos 2 vezes 1, menos 2. Menos 2 vezes 2 ao quadrado. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes o menos 2, menos 8. Então, não terminei essa aqui, não coloquei os valores aqui, mas tudo bem, vamos lá. Então, vai dar todos os valores que eu dei aqui positivos, vai dar aqui negativos. É a mesma conta, por isso que eu não quis repetir. É a mesma conta, só que agora eu vou colocar o sinal negativo, tá certo? Encontrei os meus valores aqui. Na C, tá falando assim, ó, que f de x é igual a meio x ao quadrado. Então, eu dei valores para x aqui para encontrar o y. Então, eu dei menos 2, 1, 0, 1 e 2, que é o que a gente costuma dar. Então, meio vezes, abre parênteses, menos 2 ao quadrado. Então, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Então, meio vezes o 4. Então, 1 vezes 4, 4. 2 vezes o 1 que tem embaixo do 4 aqui é 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. Tá aqui. Tá certo? Então, meio vezes menos 1 ao quadrado. Então, menos 1 vezes menos 1 é 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. Tá aqui meio. Certo? Então, vamos lá. 0 ao quadrado é 0. Então, 1 vezes 0, 0. 0 dividido por 2 é 0. Tá aqui. 1 vezes 1 ao quadrado, 1 vezes 1. 1 vezes 1 aqui. 1 dividido por 2. Tá aqui meio. E meio vezes 2 ao quadrado. Então, 2 vezes 2, 4. 1 vezes o 4 aqui dá 4. 2 vezes 1, 2. Que é igual a 2. Encontrei aqui meus pontos também de y. Certo? AD. Então, AD são as mesmas coisas. Por quê? A mesma função quadrática que estava positiva aqui
tá negativo aqui, tá certo? Então, todos os valores que eu encontrar aqui vai ser o negativo daquilo que eu encontrei na função de cima, do mesmo jeito que eu faço, do mesmo jeito que eu fiz, tá bom? E aí nós temos ali a letra F. Desculpa, não é só a letra D, cadê o gráfico? A letra F é de outro. Então tá aqui, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco para vocês conseguirem ver. Pera aí. Isso, vamos lá. Então a primeira que eu tracei aqui, ó, foi f de x igual a x, 2x ao quadrado. Então é essa aqui, ó, essa parábola aqui, ó. Certo? Que são os pontos que eu encontrei lá na letra A. Certo? Depois é o menos 2. F de x é igual a menos 2x ao quadrado. Então, se essa aqui é positiva e ela é crescente, parábola voltada para cima, essa aqui obviamente é parábola voltada para baixo. Então, tá aqui de verde aqui, ó, com os pontos que eu encontrei negativos em relação a esta função. Aí eu tenho aqui também a f de x igual a meio x ao quadrado. Vim aqui e tracei pelos pontos que eu encontrei, certo? Vim aqui e fiz o tracejado aqui de azul. E obviamente esse menos meio é a oposta, né, da positiva. Eu vim aqui de azul também, com os valores que eu encontrei, e tracejei aqui embaixo, tá certo? Como eu falei, ele ficava um gráfico meio esquisitinho, mas cabe todas as... ainda cabe mais aqui parábolas aqui, tá certo? Só não posso esquecer, quando eu pedir um tipo de gráfico desse, de colocar identificado qual que é qual função, porque como fica várias linhas, né, várias parábolas, então é bom a gente fazer essa identificação, tá bom? Vamos lá para 5. 5 é a mais fácil, pessoal. Vamos lá. Escreva no caderno as coordenadas do vértice, e o eixo da parábola para cada uma das funções quadráticas. Então, se eu fizer a fórmula do x-vértice, se eu fizer para todas elas, eu vou encontrar o valor de zero. Certo? Então, o valor do meu vértice vai ser zero em todas elas. E o y, eu já tenho, que é o c. Todas elas têm o c. Então, na letra A, o c é 1, então o y é 1. Na B, o c é 2, então eu tenho o c, que é 2. Na C, eu tenho menos 1, que é o c, e aí ele se torna o y, né? Então, menos 1. E na D, eu tenho menos 1 também. Então, se o vértice é igual a 0 em todas, as coordenadas de x também, todas vão ser 0, tá bom? Gutenberg, mais uma vez, eu vou voltar e explicar o que eu expliquei lá no exercício. Não há necessidade de eu fazer o y vértice, porque eu já tenho o valor do y ali. Eu não tenho o valor do x ao quadrado, que estão ligados a essas incógnitas aí. Mas os valores exatos do y eu já tenho, tá bom? Por isso que eu não precisei fazer a conta. Vamos lá, para 6. Aí na 6, determine o vértice da parábola que representa a função quadrática. Então tem alguns aí, certo? Eu fiz só alguns também. Então eu tenho a f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Então essa é a minha função quadrática. Quem é o A, Gutenberg? O 1. Quem é o B? Menos 2. E quem é o C? Menos o 3. Está aqui. Tem que fazer isso também, Gutenberg. É muito importante eu fazer essa identificação, porque eu tenho as fórmulas. Então, x vértice é igual a menos b dividido por 2a. E o y vértice é igual a menos o delta dividido por 4a. Então, é importante que eu faça isso para tomar cuidado. Porque o que eu vejo de dificuldade é a questão do sinal negativo ou dos zeros, né? Quando o b ou o c vale 0. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão. Por isso que eu gosto de fazer essa identificação. Vamos lá. Então, eu vou primeiro fazer o x-vértice. Então, x-vértice é igual a menos b dividido por 2 vezes o a. Então, x-vértice é igual a 2. Por que 2, Gutenberg? Tá vendo aqui que tem um menos b aqui? E o b está negativo?
Então, toda vez, a mesma coisa da função quadrática. Função quadrática não, da função na fórmula de Bhaskara. Toda vez que eu tiver o b negativo, ele passa para cá já positivo, porque eu faço a multiplicação do sinal do menos por esse menos aqui. Então, dá 2, dividido por 2, vezes quanto? 1. Certo? Então, x vértice é igual a 1. Por quê? 2. 2 vezes 1, 2. Então, 2 dividido por 2, 1. Então, x vértice é igual a 1. Aí eu vou fazer o y vértice. Então, o y vértice é igual a menos o valor de delta dividido por 4 vezes o a. Gutenberg, mas então eu tenho que fazer o delta. Tem. Nesse caso aqui eu tenho que fazer o delta. Tá? Então, eu fiz a deriladinha aqui. Então, o delta é igual a b ao quadrado. Então, o delta é o que está dentro da raiz. Tá? Não esquece disso. O delta é o que está dentro da raiz. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes o c. Então, a fórmula do delta é esse aqui. Na fórmula de Bhaskara tem a raiz do delta. Então, tem que tomar cuidado com esse joguinho aí para não ficar confuso, tá? Então, vou encontrar o delta por isso aqui. Delta é igual. Quem que é o b? Então, é o menos 2. Então, menos 2 ao quadrado menos o 4 vezes o 1 vezes, abre parênteses, o menos 3. Tá? Então, toda vez que eu tiver um sinal negativo aqui, ó, eu tenho que abrir parênteses para poder ficar separadinho. Então, vamos lá. Delta é igual a 2 vezes 2, menos 2 vezes menos 2 dá 4. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos vezes menos, mais 4 vezes 3, 12. Delta é igual a 16. Então, eu encontrei que o valor de delta é 16. Aí, agora eu posso fazer o y vértice. Certo? Então, y vértice é igual a quem? Menos o valor de delta. Menos, então, 16, que é o valor do delta. Então, menos 16 dividido por 4 vezes o 1, que é o a. Então, 4 vezes 1 é 4. Então, menos 16 dividido por 4, y vértice é igual a menos 4. Tá certo? Fácil de fazer. Só tem que tomar cuidado com essa questão aqui, ó, do delta. Tá bom? Então, vamos lá. AB, o vértice, né? Aí eu coloquei o vértice aqui, né? A coordenada vértice é igual a 1, menos 4, x e y. Então, AB, o vértice é igual o x, 3 sobre 2, e o y, vértice, menos 11 e 4. São os valores que tem que dar, tá? Na C, vértice, né? O x é 2 e o y é menos 1. Na D, o x vértice é 0 e o y vértice é 0. Aí a E, eu resolvi fazer ela para vocês. Ela era um pouquinho mais complexa porque tinha ali no meio ali um produto notável. Tô vendo que vocês estão tendo dificuldade quando tem alguma coisa diferente assim, mas isso aqui é um produto notável do mesmo jeito, tá? Então, abro parênteses, isso aqui, x menos 2 ao quadrado, é a mesma coisa que x menos 2 vezes x menos 2, certo? Quadrado da diferença de dois termos. Então, vamos lá. Então, x vezes o x ao quadrado. Mais vezes o menos, x vezes 2, 2x. Menos vezes mais, menos 2 vezes o x, 2x. Menos vezes menos, mais 2 vezes 2, 4, mais o 3, que é da própria fórmula. Certo? Então, eu consigo fazer a operação com o 4 e o 3 e com o menos 2 e menos 2, né? Então, menos 2x menos 2x, menos com menos, conserva-se o sinal e soma. Então, 2 mais 2, 4x. Então, x ao quadrado menos 4x, 4 mais 3, 7. Agora eu encontrei a minha função quadrática de verdade, né? Aí agora eu venho aqui, a é igual a 1, b igual a menos 4 e o c vale 7. Vou lançar na fórmula. X vértice é igual a menos b sobre 2 vezes o a. Então, quanto que vale o b? Menos b aqui. Então, b vale 4, menos 4. Então, menos vezes o menos aqui dá 4 positivo. Certo? Dividido por 2 vezes o a, que é 1. Então, x vértice é igual a 4 dividido por 2. X vértice é igual a 2. Y vértice é igual a menos o delta dividido por 4 vezes o a. Tem que fazer o delta, então. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, quem que é o b? Menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o 7, que é o c. Delta é igual
Menos 4 vezes menos 4 dá 16 positivo. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 7, 28. Então, 16 menos 28. Delta é igual a menos 12. Cuidado, nesse caso aqui, o delta deu negativo. Diferente desse aqui de cima, aqui da letra A, que o delta deu positivo, né? Então, na letra E aqui, o delta dá negativo. Então, se a fórmula pede o valor de delta negativo e o valor de delta aqui na hora de resolver deu negativo, então menos vezes o menos dá mais. Tomar cuidado com isso. Então, o y vértice é igual a 12, que é o valor do delta. Então, menos 12 seria menos 12 se não tivesse o menos aqui, né? Então, menos vezes o menos aqui, mais 12 dividido por quanto? Por 4, que é o 4 vezes 1, 4. Y vértice é igual a 3, está aqui a coordenada. Vértice é igual a x, né? Vértice é 2 e o y vértice é igual a 3. Certo? Facinho, né? Vamos lá. A número 7, pessoal. Deixa eu ler a número 7 aqui. Vamos lá. Dada a função quadrática f de x igual a x ao quadrado menos x menos o 3, determine. Letra A. Se a concavidade da parábola definida pela função é voltada para cima ou para baixo. Então, vamos lá. A função é 2x ao quadrado. Ela é positiva. Se ela é positiva, a parábola é crescente, ou seja, voltada para cima. Tá lá a resposta. Letra B. Os zeros da função. Como que eu resolvo os zeros da função, Gutenberg? Eu tenho que encontrar, então, quem que é? O x' e o x duas linhas. Como que eu faço isso? Com a forma de Bhaskara. Então, vamos lá. Coloquei aqui do lado, né? A, B e C. Então, o A vale 2, o B menos 1 e o C menos 1. Tá aqui a fórmula, vou só substituir. Então, x é igual... Por que eu coloquei 1 aqui, Gutenberg? Tá menos 1 aqui. Tá menos aqui, vem pra cá positivo de cara, né? Então, 1 mais ou menos a raiz quadrada de b, que é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes 2, vezes o c, que é menos 3. Dividido por 2 vezes o 2, que é o 1. Que é o a, desculpa. Então, x é igual a 1 mais ou menos a raiz quadrada de menos 1 vezes menos 1 dá 1. Menos 4 vezes 2 dá menos 8. Menos vezes o menos do 3 aqui dá mais. 8 vezes 3, 24. Então, x é igual a 1 mais ou menos a raiz quadrada de 25 dividido por 4, porque 2 vezes 2 aqui é 4. Qual que é a raiz quadrada de 25? 5. Então, x' é igual a 1 mais 5 dividido por 4. X' é igual, então, 1 mais 5, 6. 6 dividido por 4, eu posso simplificar aqui, né, por 2, que dá 3 sobre 2. Pronto, acabou. Certo? Esse é o meu x'. X duas linhas é igual a 1 menos o 5 dividido por 4. Então, x duas linhas é igual. Eu tenho 1, tira 5, fica menos 4. Não é isso? Então, menos 4 dividido por 4 é igual a menos 1. Encontrei aqui, tá até colocado aqui em cima aqui de verdinho aqui, ó. X' 3 sobre 2 e x duas linhas menos 1. Então, esses são os zeros. Já encontrei os zeros da função. O vértice da parábola. Vou ter que fazer a mesma coisa agora. Certo? Que eu fiz agora no exercício 6. X vértice é igual a menos B dividido por 2 vezes o A. Então, quem que é o menos B? Quem que é B? B vale, aqui tá, menos 1. Então, se é menos B, dá 1. 1 dividido por 2 vezes o 2. Não é? O valor de A não é 2? Então, 2 vezes 2. X vértice é igual a 1 sobre 4. Pronto, encontrei o x vértice. O x vértice vale 1 sobre 4. O y vértice é igual a menos o valor de delta dividido por 4 vezes o A. Y vértice é igual. Quanto que vale o delta? O delta eu falei que é o que está dentro da raiz, não é? Então, vale 25, não é o valor de delta? O valor de delta não é isso aqui? Dá 25. Então, se é menos delta, então menos 25 dividido por 8. Por que 8, Gutenberg? 4 vezes 2, que é o valor de A, dá 8. Não tem como eu resolver. Pronto, encontrei o vértice. X vértice é igual a 1 quarto. E o y vértice menos 25 sobre 8. Tá certo?
Vamos lá. A letra D, a intersecção com o eixo X, certo? Então, aonde que ele está encontrando com o eixo X, Gutenberg? Está encontrando no X menos 1 e 0 e no 3 sobre 2 e 0. Da onde que é isso, Gutenberg? Dos zeros da função que eu encontrei aqui, ó. Então, as minhas coordenadas, ele está intersectando o eixo o X em menos 1, que é o valor aqui do X duas linhas e 0, e no 3 sobre 2 e 0, que é o valor do meu X'. Tanto faz a ordem aqui, tá, pessoal? Se o 3 sobre 2 e 0 tivesse antes do menos 1 e 0, não tem importância, tá certo? Então, esses aqui são as coordenadas, a intersecção. E a intersecção com o Y, Gutenberg, qual que é a intersecção do Y? Aonde que eu vou resolver quando que a parábola intersecta o eixo Y? No C, não é? Qual que é o valor de C, Gutenberg? Menos 3, então é 0 e menos 3. Então eu tenho x no 0 e menos 3. Então aqui eu tenho o x menos 1 e 0. Tenho x menos 3 sobre 2 e 0 no y. E aqui eu tenho 0 no x e o menos 3, que é o valor do C. Encontrei aqui. D, tá certo? Aí agora eu vou aqui para F, que era desenhar o gráfico, esboçar o gráfico, né? Então o que eu peguei e fiz aqui? Eu vim aqui e desenhei. Então tá menos 1 e 0. Menos 1 tá pro lado de quem? Pro x, não é? Certo. Se ele tá pro lado de x aqui, então é menos 1 e 0. Marquei. Ele tá marcado nesse ponto aqui. Então ele tá em cima da reta. 3 sobre 2. Então ele tá marcado aqui em cima porque é 3 sobre 2 e 0. E aí se é 0 e menos 3, o y tá negativo. Então eu venho aqui e marco ele, pronto. Fiz isso aqui. Então isso aqui, x duas linhas, isso aqui, x', e isso aqui, o valor do C, que é menos 3. Tá certo? Desenhado o gráfico. Pessoal, então essa foi a nossa correção. Tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. Se não conseguiu entender, eu vou disponibilizar, né, a live para poder tirar dúvida, porque uma dica que eu dou para vocês: não pega só o que está pronto e só coloca o valor ali que eu entreguei para vocês, não, aqui na correção, tá? Dá uma olhadinha de como que faz, como que eu fiz, para poder achar os resultados. Se você está com dúvida em alguma questão, faz ela. Acho muito mais vantajoso você fazer o exercício do que você pegar pronto. Tudo bem que nesse primeiro instrumento vocês não vão ter prova, né, para poder vocês fazerem ali efetivamente, mas tem um trabalho, né, um trabalho grande até sobre essas questões, e a gente vai ter também a segunda VA e pode cair alguma coisa na segunda VA. A gente tem simulado, pode cair também alguma coisa no simulado, tá certo? Então façam, tentem aprender. Eu espero que da forma que eu estou fazendo, de pegar o exercício, ensinar como é que faz o exercício, depois na hora da correção também ensinar novamente a fazer, vai dar um norte, até porque eu sei que é complicado a questão matemática, né? Ensinar matemática é complicado, e aprender também é complicado, mas é só uma questão de jogo, de um quebra-cabeça, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tá? Uma boa noite para vocês, bons estudos, e nos vemos até na próxima. Quase que não sai. Nos vemos na próxima, tá bom? Grande abraço para vocês.